Muito bem, queridos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nesta noite vai participar conosco da nossa live e acredito que será bênção em nossas vidas. Nesta noite eu vou estar conversando, vamos estar falando sobre as tentações. Então, pastor Bruno Rodrigues, homem ali do Ceará, Tangará, rapaz. Muito bem. Irmãos estão chegando para darmos início à nossa live, aguardando só o pastor Bruno entrar aqui, já está conectado conosco. E, mais uma vez, desta feita, 2 de julho de 2020. Vamos. Isso. Pastor. Vamos aguardar o pastor Bruno colocar o equipamento dele em ordem aí. Isso. Muito bem, consegue me ouvir bem? Consigo. E você, está me ouvindo? Muito bem. Eu quero saber dos nossos irmãos que estão aqui já conosco na nossa live, se estão ouvindo bem, se o som está bem, para que todos possam ouvir, né? Sem nenhum problema. O irmão Alderley está aparecendo por aqui, irmã Jeane, pergunta a ele se o som está bom aí, está chegando limpo e claro ali em Tibau, né? Pastor Bruno, o seu som não está legal. O seu som não está bom, pastor Bruno. Está dando alguma interferência. Não, eu não estou ouvindo o pastor Bruno. Tem um barulho lá no seu equipamento aí, pastor Bruno. Se tiver um fone, não está legal. Se tiver um fone, bota aí para a gente ver se melhora aí o... Pastor Bruno, eu não estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo o pastor Bruno. Pastor Bruno está voltando aí, né? Só esperando aqui os irmãos chegar, né? Os irmãos ali da cidade de Tibau já estão por aqui. O meu companheiro, presbítero Enéas Pinheiro, já está aqui, graças a Deus. Gilneide. Muito bem, vamos voltar ao pastor Bruno aqui. Pastor Bruno, vamos lá, né? Bruno Rodrigues, aprovar. Muito bem, está voltando o pastor Bruno aqui. Está chegando o pastor Bruno aqui para a gente continuar a nosso bate-papo, a nossa live desta noite. Acredito que será bênção para a vida dos irmãos, né? Ele está já adicionando. E agora, companheiro? Vamos ver de novo. Eu vou pelo computador.
Tem fone de ouvido, é melhor para que dá menos interferência. É. Vai ser bem. O pastor Bruno, nessa noite, vai falar sobre as tentações. O que é a tentação? A gente consegue vencer a tentação? Há como vencer a tentação? E quero dizer aos irmãos que você pode mandar a sua pergunta, tá certo? Pode mandar fazer, ou seja, pode mandar fazer não, você pode fazer a sua pergunta que durante a nossa conversa, nosso bate-papo, a gente vai responder. Pastor Bruno vai responder, né? Como venceremos, como é que se vence, há uma maneira de vencer. Então, tudo isso são coisas que a gente vai conversar e debater nesta noite, só aguardando o pastor Bruno voltar aqui. Ele foi mudar o equipamento. E está aqui o nosso amado Alderley, está aqui irmão chegando, irmão Márcio Souza. Muito obrigado, queridos, pela sua presença aqui, né? Nos dando licença a entrar aí na sua casa, para a gente conversar juntos. E você pode mandar a sua pergunta, dizer onde você está assistindo a nossa live. Tudo isso é importante para a gente, tá certo? Saber onde você está, o som está chegando bem, como é que estão as coisas acontecendo aí. Porque, querido, não adianta a gente fazer a coisa e você não ouvir bem, né? Então, tem que ficar confortável para todo mundo. Todo mundo. Tanto para a gente que estamos fazendo, como para você que está aí na sua casa. O som tem que chegar audível para que não fique nenhuma dúvida naquilo que a gente está conversando sobre o assunto abordado aqui. O texto base, texto áureo, que vamos usar nesta noite, está em Mateus. Mateus 26 e 41 diz assim: vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, está aí uma receita. Uma receita. Vigiar e orar. O nosso irmão Márcio Souza estaria assistindo de Fortaleza, graças a Deus. O irmão Bruno está dizendo aqui que está tentando a conexão pelo notebook. Então vamos ver aqui o nosso amado Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. E o nosso, muito bem, Francisca Maria Rodrigues pediu para participar. Será? Muito bem. Francisca Maria Rodrigues, eu não sei se é. Vamos ver aqui quem é Maria Rodrigues, né? Acredito que a irmã errou aí o Rangel. Muito bem, Rangel. É interessante a sua participação aqui. Consigo, pastor Bruno. Está aqui no computador, mas não está conseguindo retirar. A sua imagem está boa, está perfeita. Só o som que a gente tem que regular para ficar bom, para os nossos amados internautas participar, ouvir bem, porque eu tenho certeza que você está aí pronto, o homem é preparado para nesta noite tirar todas as dúvidas e abordar esse assunto que é de muita importância para todos nós. Dando certo agora?
Quem vai dizer é os irmãos internautas aí. O som de Bruno tá chegando bom aí? Já tem 18 pessoas. Tem um certo barulho no seu Mas equipamento aí, Bruno. é da internet. É da internet? Ó, tem um barulho abençoado. Se eu consigo pelo celular de Sara. O celular de Sara vai dar certo. Vai. Tenho certeza que o celular de Sara vai dar certo? Vai. Agora o pastor Bruno vai voltar, né? Fizemos na última quinta-feira com o pastor José Filho. E a gente não, vamos dizer, aperfeiçoou o som. E os irmãos estavam achando o meu som com muito eco, mas na verdade era o equipamento do pastor, né? Ele estava fazendo um notebook, que o som estava alto e o som batia e dava um eco. Mas vai ter o cuidado nesta noite de fazer tudo conforme. Eu acredito que o meu som está chegando bom, né, para vocês aí. A Ana Paula disse que está pronta para ouvir. Muito bem, a Dinélia Medeiros. Né? Tá todo mundo chegando aqui. A Denilza, muito bem, a irmã Denilza, seja bem-vinda. Nós estamos aqui com bastante irmãos, aguardando só o pastor Bruno se conectar com o celular da irmã Sara, né? Muito bem, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Nós fizemos um teste agora à tarde. E deu tudo bem, tudo certo, né? Porque às vezes no computador fica complicado. Irmão Sivan, nosso maestro aqui, tá todo mundo chegando, Luciano. Graças a Deus, né? Sivan é uma benção. É? Se Bruno demorar, Dinélia canta já. Uma Jamila, seja bem-vinda, Jamila. É? Bem-vinda, graças a Deus, glória a Deus por isto, amados. Então, irmão Rangel participando. E eu gostaria muito, amados, que você fizesse sua pergunta, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Então é interessante que você pergunte, que você coloque aí versículo, embasando aquilo que o pastor Bruno está ensinando, estamos, né, conversando, a irmã Esté Ferreira, rapaz, ó, graças a Deus, Esté Ferreira, ali de Tibau, o Malderita, que o meu som está bom, graças a Deus, só aguardando o irmão Bruno se conectar aqui com o outro equipamento para a gente conversar e ficar tudo uma bênção de Deus, tirar nossas dúvidas, as nossas dúvidas em relação às tentações, né? O que é tentação? Você já sofreu alguma tentação, querido? Hein? Você já foi tentado? Então, se o pastor Bruno não entrar, Enéas ensina já, viu, Enéas? Enéas é uma bênção de Deus na nossa vida, graças a Deus. E vai ser bom, querido, pode ter certeza. Agora eu gostaria, sabe de quê? Que você compartilhasse. Porque os ensinamentos que vai servir para você, pode servir para outras pessoas. Pode servir para outras pessoas, né? Está necessitando de aprender do mesmo assunto. Aí você diz, rapaz, foi bom, foi muito bom.
eu sei que eu pego este vídeo e coloco lá no meu canal do YouTube. Inclusive, eu quero pedir a você, querido, se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, faça isso, né? Tem um tempinho aí, vai lá aí rapidinho, aciona o sininho lá, deixe seu like, porque cada vídeo que eu coloco, se você tiver acionado o sininho lá, você vai receber notificação que foi colocado um vídeo novo lá. Então, todas as nossas lives, né, tem colocado lá, eu ainda vou colocar de amanhã, que não coloquei ainda, mas a Aurinei está dizendo que tem uma dúvida, vai fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta, na hora que o pastor Bruno trair, ele vai responder todas as... Se não houver, como eu fiz com o pastor Jailson, lá de Serrinho dos Pinos, se não houver condição de responder tudo na nossa live, agora, hoje, a gente pega estas perguntas, passa para o pastor Bruno e ele responde em vídeo, né? Eu coloco lá no canal do YouTube as respostas das perguntas que nos fizeram no dia da live do pastor Jailson, já está lá no canal do YouTube, pastor José Raimundo. Você pode ir lá conferir as respostas, umas 4 perguntas que fizeram para o pastor, e ele respondeu de uma forma muito sábia, e está lá a resposta para todos aqueles que querem ver, né? Silvio Alisson, nosso técnico, maestro aqui, ele e o Arthur, né? Só aguardando o Bruno aqui, que sumiu, desapareceu o Bruno, mas ele está... Pastor Pinheiro, eu ia até ligar para o senhor, meu querido, ligar para o senhor, para o senhor fazer uma live comigo, mas eu vou Ana Paula quer participar comigo? Ana Paula será Bruno? Muito bem, aguardando aqui o pastor Bruno Rodrigues para gente começar a nossa live, nosso estudo nesta noite, né? E eu quero conversar com o pastor Pinheiro. Assim que terminar aqui, pastor, eu quero conversar com o senhor para a gente marcar. Eu tenho um assunto aqui interessante, eu achei que o senhor vai dar certo para a gente fazer dentro dos assuntos aqui abordados, né? Vamos tomar água aqui, enquanto o Bruno chega. O que é tentação? A tentação é pecado? Tentação é pecado? O que vocês me dizem? Porém, a tentação, você é tentado, não se preocupe, não é pecado. Pecado é se você ceder à tentação. Se ela for vencida, aí como é que eu venço? Como é que eu venço? É tentado. Quando a gente fala de tentação, vem logo muitas coisas na nossa cabeça, né? Tentação a gente leva só para um lado. Mas tem tantas coisas que a pessoa é tentada, né? Muitas coisas leva. A vida da pessoa é tentada até em comer demais, né? Chama-se o pecado da glutonaria. Getro Alves. Muito bem, bom, Getro. Pecado da glutonaria. Então, tem pessoas que não conseguem vencer, né, essa tentação de comer demais. Então, tudo isso, tudo em demasia é pecado. Né? Tudo aquilo que você não consegue vencer
Você é escravo dela. Sara Rodrigues. Agora Bruno está chegando aí. A Sara entrou e o Bruno vai... Vou chamar ele agora. Sara Rodrigues, Sara Rodrigues. Muito bem, irmão Bruno. Você pode me chamar aqui, tá aqui. Sara, aprovei aqui. E agora ele vai chegando aqui com vontade mesmo de falar. Agora o homem chegou. Muito bem. Vamos ver se agora dá Pode ser o certo. irmão Bruno? Pode ser o pastor Pai do Bruno? Senhor. Parece que ficou um Agora pouco mais vermelho aqui, né? o som tá bom. Graças a Deus. Tá bom, tá dando para ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. Não sei os internautas aí, como é que tá chegando o som do pastor Bruno, mas eu acredito que agora tá bom, né? Entrou aqui o mestre teólogo Jair Moraes. Jair Moraes, para quem não conhece, é o Haroldo, lá da Serrinha dos Pinos. Muito bem, Amém. pastor Bruno. Pastor Bruno é o esposo da Sara. Ele é pastor supervisor no campo de Tangará, né? Bruno está ali. E convidado nesta noite por nós para falar sobre este assunto de importância para a nossa vida espiritual, que é as tentações. E eu dizia para os nossos internautas, pastor Bruno, que o nosso texto base está em Mateus 26:41, quando diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, pastor Bruno, fique à vontade, meu querido. Eu disse aos nossos internautas que eles podem fazer perguntas. Se não houver a possibilidade de respondermos nesta noite, eu enviarei as perguntas para o amado pastor e ele fará um vídeo respondendo estas perguntas e colocaremos lá no nosso canal do YouTube para que ninguém fique com dúvida, né? Já teve uma pessoa aqui que disse que gostaria muito de fazer uma pergunta. Acredito que ela vai fazer no decorrer da nossa conversa aqui, mas, Pai do Senhor, meu amado, Deus te usa nessa noite Amém. de forma grandiosa. Pai do Senhor, meu amigo, pastor José Raimundo, a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu não tenho acesso às perguntas aqui enquanto estou ministrando, mas o pastor José Raimundo poderá fazer intervenção a qualquer momento e apresentar as perguntas. Aquelas que tivermos dificuldade para responder, conforme disse o pastor, nós nos dedicaremos à procura da resposta para posteriormente apresentar aos irmãos. O assunto escolhido para a aula de hoje é um assunto sempre oportuno, porque não existe um ser humano sobre a Terra que não tenha vivido, que não esteja vivendo e que não viverá a experiência da tentação ou das tentações. O texto áureo, o texto de ouro da aula de hoje, normalmente costuma ser utilizado de forma equivocada. A maior parte das pessoas usa esse texto para justificar a fraqueza da carne, quando Jesus, na verdade, fez o oposto. Ele utilizou a fraqueza da carne como uma demonstração para a necessidade de se preparar. Porque a carne é fraca, nós devemos vigiar e orar. Eu vou repetir a leitura do texto, Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática hoje diz que a tentação não é pecado. Porém, se não for vencida, torna-se. Pastor Bruno, caiu a conexão dele, mas vai ser bênção, irmãos.
Estou sentindo que Deus vai falar fortemente conosco nesta noite. Pode ter certeza. Deus separou este dia para falar conosco através do seu servo, pastor Bruno. Eu não tenho dúvida de que Deus nesta noite vai entrar com providência e você vai vencer. Muito bem. De volta. Pode continuar, pastor. Podemos afirmar que os verbos hebraicos e gregos utilizados para a expressão tentar ou tentação, eles possuem um significado bem interessante. O verbo hebraico, massá, e o grego, peirazo e equipeirazo, podem ter o significado de induzir ao pecado, empurrar alguém ao caminho oposto à vontade de Deus. Mas o principal significado destes verbos tem a ver com um teste de valores e do caráter. A primeira tentação, lá no Jardim do Éden, dá uma demonstração clara desta realidade. A tentação testou o caráter, os valores e as crenças que estavam no íntimo do primeiro casal que fora criado, inclusive, perfeito. Adão e Eva. O crente em Jesus, ele está sujeito a tentações. E após a conversão, e é após a conversão, que elas se tornam ainda mais evidentes. Por quê? Porque antes da conversão, as tentações existiam, mas você estava num contexto de escravidão espiritual. Você não estava sob a luz do Evangelho, você estava em trevas. Uma vez em que seus olhos foram abertos, em que o Espírito Santo passou a habitar em você, o seu discernimento espiritual foi aguçado, então agora você percebe que toda indução, todo teste relacionado ao seu caráter, aos seus valores, tudo aquilo que de forma direta ou indireta te leva a contrariar a vontade de Deus, isto é uma tentação. Desde o primeiro homem, conforme já citamos, até o segundo Adão, Jesus Cristo, toda criatura humana sofreu tentações. Jesus Cristo, aos nossos dias, todos nós somos submetidos a estes testes. Mas quando nós exaltamos a figura de Jesus em relação à tentação, nós temos em Cristo um referencial de vitória para as tentações que nós vivemos. Por isso, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se existe alguma atração, alguma sedução e persuasão ou convencimento para você tomar um caminho errado, você está sofrendo uma tentação. Algumas pessoas limitam o campo de atuação das tentações apenas à área sexual ou a poder e dinheiro. Mas o assunto é muito mais amplo, porque em todas as áreas da vida você pode sofrer tentações. Um exemplo do Antigo Testamento, que normalmente quando nós citamos para a tentação, temos essa tentação de achar que ele só foi tentado pela mulher de Potifar, é José. Quando se fala na tentação de José, se pensa
No episódio em que a mulher do seu senhor, do seu patrão, dentro da nossa linguagem mais contextualizada, quando ela pôs os olhos sobre ele e o desejou, e o encurralou, inclusive, se entende que aquele foi um momento de tentação de José, mas não foi o único. As tentações da vida de José aparecem desde a casa de seu pai, em Gênesis capítulo 37. E que tentações existiam ali? A primeira delas, o isolamento. José foi tentado a ser um homem antissocial. Ora, todos os seus irmãos o odiavam, e chegou um momento em que eles não podiam lhe falar pacificamente. Eles não conseguiam falar direito com ele. Que tentação ele viveu ali? De não querer aproximação com mais ninguém, viver isolado. E a Bíblia diz que aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse. O isolamento, ele tem fundamentação no egoísmo, no pensar apenas em si. Outra tentação que José sofreu, depois de ser rejeitado por seus irmãos, foi a da aproximação a qualquer custo. Ora, para ter a amizade e o respeito de seus irmãos, ele foi tentado a agir da mesma forma que eles. Às vezes, nós começam a sofrer a pressão dos amigos que tinham antes da nova vida em Cristo, e eles sentem exatamente essa mesma tentação. Nossos jovens vivem essa experiência continuamente, principalmente porque é a fase da vida em que mais necessitam ser aceitos pelo grupo. Então, muitas vezes, essa aceitação, ela ocorre a qualquer custo, tendo que falar os mesmos palavrões, as mesmas piadas imorais, as mesmas brincadeiras que ferem princípios cristãos. José viveu essa tentação. Quando contou os sonhos a seus irmãos e a seu pai, e ele foi incompreendido, José viveu uma tentação ali, a da rebelião a seu pai. Ele poderia ter se rebelado contra Jacó, mas o texto diz que imediatamente, quando Jacó o chamou, ele se dispôs a seu pai para servir os mesmos irmãos que não falavam com ele pacificamente. José foi tentado a entregar-se aos prazeres carnais. Ele poderia ter se revoltado contra Deus quando estava no Egito, porque, na verdade, pastor Zé Raimundo, Deus às vezes mostra para a gente onde a gente pode chegar. Porque se ele mostrasse o caminho, a gente não teria coragem de avançar. Exato. Deus mostrou a José onde ele chegaria, mas não mostrou o caminho pelo qual percorreria. Os detalhes, porque ele não tinha estrutura para saber disso. É melhor para nós não conhecer tudo sobre o futuro. O futuro reservou para José tentações tremendas. Ali ele poderia ter se entregue aos prazeres carnais, mas ele não aceitou a prostituição, o adultério com a mulher de Potifar. Na prisão, ele foi tentado a perder a esperança, a deixar de confiar em Deus, quando foi esquecido pelos prisioneiros. Mas ele venceu essa tentação. No Egito, como governador, José foi tentado a não perdoar os seus irmãos. Mas ele superou a dor, o sentimento de tristeza, de angústia. Isso não estava no coração dele. Ele venceu isso. E quando teve os filhos e pôs os nomes neles, Manassés e Efraim, ele fez uma referência à superação do seu passado. Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Ora, estas foram algumas das tentações. Quando o velho Jacó morreu, os seus irmãos ficaram preocupados, pastor Zé Raimundo. O que é que ele vai fazer com a gente agora? Era a tentação da vingança.
Era a oportunidade, papai não está vivo, eu vou me vingar, vou descontar. Mas ele disse aos seus irmãos: o que vocês fizeram, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. José pagou o mal com o bem. Ele venceu a tentação da vingança. Então, esse é um exemplo do Antigo Testamento de alguém que superou diversas tentações. Tentações que fazem parte da vida das pessoas até o dia de hoje. São os agentes da tentação. Há 3 poderosos agentes da tentação: o diabo, Satanás ou o diabo, o mundo e a carne. Mas é importante lembrar que Satanás, como agente da tentação, ele tem uma relação com você antes da sua conversão e outra depois da conversão. Como assim? Colossenses capítulo 1, eu quero convidar aqueles que nos assistem para ler. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13, diz-nos assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ora, a obra da salvação foi tão extraordinária que o crente foi removido do poder de Satanás. Ele não está mais sob o jugo que tinha antes. Ele foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então não existe uma batalha entre Deus e o diabo pela fidelidade do cristão. Não existe um duelo de iguais. Deus é o Todo-Poderoso. O diabo é um ser poderoso, desprovido de onipotência, onisciência e onipresença, mas que possui um reino extremamente organizado. Jesus fez referência a ele em João, capítulo 8, versículo 44. Ele disse: Vós tendes por pai ao diabo, falando aos judeus, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, os judeus que o rejeitavam e que queriam matá-lo. Jesus disse: ele foi homicida desde o princípio. E olha essa expressão que Jesus citou: e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, como pai da mentira, ele vem espalhando uma família sobre a terra muito grande, de pessoas que vivem a mentira e que não tiram a mentira dos seus lábios. Isso aqui é uma tentação. Eu me lembro de uma vez orientar uma pessoa. E esse rapaz precisava de ajuda, porque a grande fraqueza dele não envolvia dinheiro, ele conseguia ser fiel a uma mulher, ele não tinha raiz de amargura, nem sentimento, desejo de vingança por nada. A fraqueza dele era a mentira. Ele dizia: eu não consigo parar de mentir, eu minto por coisas pequenas. Até quando alguém pergunta: fulano, você está em casa? Ele dizia: tô não. Das coisas mais simples possíveis. Ah, pastor, era um desvio de caráter, um problema na personalidade dele. Isso poderia ser explicado psicologicamente, à luz da ciência. Mas a palavra de Deus nos mostra que isso é uma prisão espiritual. O diabo é pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio.
e ele induz, ele incentiva as pessoas a viverem desta forma. O que ele faz? Primeira carta de Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor. Mas, pastor, o senhor não disse que ele não é onipresente? Então, como é que ele pode estar ao derredor de uma pessoa e de outra e de tantas pessoas no mundo? Eu também citei que, apesar de não ser onipresente, ele possui um reino extremamente organizado. E ele se faz representar por demônios. Espíritos malignos inspiram pessoas, incentivam pessoas. Olha o sentido da palavra tentar. Induzem pessoas a fazerem aquilo que não agrada a Deus. Mas é importante frisar que o diabo, como um agente externo da tentação, apesar de induzir, de inspirar, de incentivar, de criar o ambiente perfeito para o pecado ser efetuado, consumado, ele não força uma pessoa a pecar. A decisão de pecar ou de não pecar sempre será nossa. Então, não podemos nos valer da prerrogativa de um inimigo poderoso para vivermos caídos. Não, é porque o inimigo é muito poderoso e eu sou fraco. Não. A quem servimos é extremamente mais poderoso, é o Todo-Poderoso. Nossa nova condição nos tirou do seu domínio, do domínio do nosso adversário. Nós estamos no reino de Deus. As condições que nos foram dadas para vencer as tentações externas, essas promovidas pelo diabo, foram tantas que a Escritura diz: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que, vindo a tentação, não vos deixará tentar além daquilo que vocês podem, antes vos dará também o escape. Além dos recursos dados, Deus ainda impõe limites no adversário. O diabo tem limites nas tentações. Ele não pode nos tentar da forma que ele bem queira ou entenda, superando os nossos limites. Exemplo bíblico disso, Jó. As tentações que ele viveu tiveram um limite que foram estabelecidos pelo Senhor. Apesar de o Senhor não ter tentado diretamente a Jó. O texto sagrado diz em Tiago 1,13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 1 diz: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs sobre ele um selo para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vejam que o que a Escritura Sagrada está mostrando é que esse adversário já tem o seu fim determinado das Escrituras Sagradas. Precisamos ter cuidado com as suas astúcias. A Bíblia diz que ele é capaz de se transfigurar, se transformar em anjo de luz para enganar, para seduzir as pessoas. Ele lança falsas doutrinas da igreja. Está escrito, Paulo disse a Timóteo, nos últimos dias as pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Ele semeia intriga entre irmãos para quê? Para que o vínculo da paz existente na obra de Deus seja rompido.
ele incita as pessoas a terem as suas características. Quanto mais vazio de Deus você se torna, e quanto mais você cede às tentações do diabo, seu caráter vai se tornando parecido com ele. Isso é muito importante ser dito, porque aquelas características que Paulo faz dos homens dos últimos dias, aquelas criaturas humanas têm um caráter mais próximo do diabo do que qualquer outra geração anterior. Segundo agente da tentação, o mundo como agente da tentação, ele, na verdade, não tem uma personalidade própria. É uma terra. Porque a Escritura diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo aqui também não é uma referência às pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mundo aqui, na expressão joanina, a primeira carta de João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, é uma referência a um sistema. Mas como se pode explicar esse sistema? Um conjunto de crenças, um conjunto de valores, de tradições que são contrárias à palavra de Deus. Isso é mundo. E eu vou citar alguns exemplos, porque às vezes alguns irmãos acham que mundanismo está relacionado apenas à forma de se vestir. Quando, na verdade, a forma errada de se vestir já está relacionada aos valores mundanos. Não é o mundanismo em si, é o reflexo da mente mundana. Quando existem outras coisas que são até mais mundanas do que isso e são tratadas de forma normal por alguns cristãos. Exemplo disso. Tratar as pessoas com base naquilo que elas possuem. Privilegiar quem tem dinheiro, quem tem poder. Dar tratamento diferenciado a essas pessoas, olhando apenas para o que elas possuem. Isso, à luz da Bíblia, é mundanismo. Isso é ser mundano. Pastor Bruno, não fazer acepção de pessoas. parece que quando você falou isso daí agora, aguçou o dedo dos irmãos, que eles curtiram assim, você já fala. Porque, na verdade, pastor Zé Raimundo, a gente fala muito do mundanismo e acaba esquecendo de mostrar as faces do mundanismo. Fica limitado apenas a uma partezinha pequena, a ponta do iceberg. E a coisa mais profunda deixa de ser citada. Então, esse tratamento superficial dado às pessoas com base em interesse, o crente interesseiro, além de ter problema no seu caráter, porque não é um caráter cristão, ele está sendo mundano. Outro exemplo de mundanismo, que às vezes é esquecido de se explicar à luz da Bíblia, é a forma como você reage às agressões, às situações que são contrárias a você. Tem gente que abre a boca e diz assim: eu não posso sair perdendo nunca. Mexeu comigo, se disser uma, eu tenho que dizer 10. Não levo desaforo para casa. Meu irmão, não é para levar desaforo para casa. É para colocar o desaforo no saco furado. A palavra de Deus tem um conceito muito prático sobre isso no livro dos Provérbios, capítulo 19, versículo 11, diz assim: o entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar por cima da transgressão.
A sabedoria ensina a saber relevar determinadas situações. A gente não pode rebater tudo e nem pode devolver mal com mal. Quando a gente faz isso, a gente está sendo mundano. Há um tipo de mundanismo sutil, que acaba sendo ignorado. Quando nós, de forma errônea e pecaminosa, nos tornamos corruptos com pequenas coisas. Tem gente que é corrupto, meu irmão, na distribuição de lanche na igreja. Para a pessoa que gosta, dá 2 cachorro-quente. Para o que não gosta, dá metade. E pode estar com a saia nos pés, com paletó e com gravata. Esse comportamento, ele é mundano e ele é antibíblico. Tem gente que tem uma linguagem para a igreja e outra linguagem fora. E essa linguagem tomada por chocarrices, por pornografias, é mundana. Há pessoas que têm uma linguagem, e eu vou dizer uma mentalidade, é mais do que uma linguagem, de que só ele tem que ganhar. Sabe aquelas pessoas que às vezes fazem negócio, e nos negócios que fazem, eles não se conformam em ganhar apenas aquilo que é a margem comum de lucro. Eles têm que sair por cima em detrimento da situação de um irmão por baixo. Aquelas pessoas que só as coisas delas são importantes e são boas. O carro dele é melhor do que o de todo mundo, a casa dele é melhor do que o de todo mundo, o curso dele vale mais do que o de todo mundo. As sandálias dela são melhores do que as sandálias da outra, só porque... E é a mesma marca, a mesma cor, tem tudo igual. O que é isso? Isso é ser mundano, meu irmão. É ser mundano. Alegrar-se com a desgraça alheia. Isso é mundanismo. Desse jeito. Então tem gente cedendo à tentação por mundo, achando que não tem nada demais. Quando, na verdade, é mundanismo. O que é mundo é um sistema. Sistema de quê? De crenças, de valores. Se o que você acredita, se os seus valores contrariam a palavra de Deus, você está andando segundo o curso deste mundo. Até a valorização das coisas espirituais. Olha o exemplo da tentação que Jesus sofreu no deserto. Quando ele teve fome, o adversário se aproximou. E utilizando-se de uma prerrogativa, de uma observação, na qual ele é perito até os dias de hoje. Ele observou que instintivamente o ser humano é capaz de tudo para preencher as suas necessidades. Fisiologia. Ele teve fome. Quem tem fome quer comer. Aproximou-se e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Verdade. Ora, quando você coloca os seus instintos acima de tudo, você coloca as coisas espirituais num patamar inferior, pela mentalidade mundana, eu tenho que sair ganhando. Eu estando bem, tem gente que diz, se converteu, está na igreja, mas ainda diz, eu me dando bem, os outros que explodam. Assim não, meu irmão. Deus chamou a gente para ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Árvore nenhuma frutifica para si mesmo. Quando foi que o senhor viu um pé de goiaba comendo uma goiaba, pastor Zé? Ou um pé de acerola chupando uma acerola? Frutificam para outras pessoas. Então não é só eu estar bem. Se eu estou bem e eu posso fazer com que as pessoas que estão perto de mim estejam bem também, eu estou cumprindo uma missão. Quando eu penso o oposto disso, eu estou vivendo como mundano. E aqui nós chegamos ao segundo agente da tentação. A carne. Aliás, ao terceiro agente da tentação. A carne. Não é o corpo como alguém pensa. Tem gente que diz, eu vou maltratar essa carne velha, jejuando. Não, meu irmão.
Na verdade, o jejum faz até bem para a sua carne. O corpo físico, ele precisa de momentos de abstenção de alimentos e de água. É provado cientificamente que o jejum ele traz benefícios para o corpo. Então, quando você jejua, você não está maltratando a carne. Ao corpo você está fazendo bem. O excesso dele pode trazer um prejuízo. Mas dentro dos padrões de normalidade, ele está trazendo benefício para o corpo. A carne que precisa ser maltratada é a natureza carnal. Olha o que é que diz. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha aqui, adultério, prostituição, impureza, lascívia. Tudo isso aqui está envolvendo a área sexual. Ou impulsos, instintos sexuais. Mas agora vem idolatria e feitiçaria. Tentações da natureza carnal no que concerne a aspectos espirituais. Idolatria e feitiçarias. Inimizades. Agora, o maior número de palavras aqui citadas. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Tudo isso aqui, até chegar no versículo 21, que cita invejas, diz respeito a relacionamento. Então, quando você diz assim, eu estou muito bem com Deus, eu não estou bem é com a igreja, você não está bem com Deus. Está vendo na carne. Não, eu estou bem, eu oro, eu canto, eu falo línguas estranhas, eu profetizo, mas você vive ou numa escravidão do instinto, satisfazendo pecados na área sexual, ou você tem envolvimento com idolatria, seja os ídolos feitos de barro, de gesso, de pedra, aos ídolos políticos, esses estão sendo os mais perigosos desses últimos dias. Verdade. A prática de feitiçaria, tem gente que pratica a feitiçaria, tanto quando se rebela, quando perde a noção das coisas e se rebela contra todo tipo de liderança, porque pecado de feitiçaria tem essa conotação do Antigo Testamento, como quando participa hoje de banquetes feitos para demônios. O pastor Zé Raimundo tem cristão que é viciado em filme de terror. Filmes que são feitos com orientação de espíritos malignos, que exaltam manifestações malignas, e tem lá um crente assistindo, se regozijando altas horas da noite, ou durante o dia, porque agora tem acesso livre por meio das plataformas de streaming, e não sabem por que vivem com brechas na vida espiritual. Dentre outras coisas, gente que consulta tarô, cartas, na intenção de saber o futuro. Mas Paulo continua. Pastor Bruno. Pois não, meu querido. Deixa eu chegar aqui pertinho dessa cama e falar bem baixinho, só para nós dois aqui. Isso é crente mesmo? Consultando carta e tarô? Meu irmão, hoje tem para tudo. Hoje tem de tudo. Há uma geração de pessoas que frequenta a igreja em que elas não passam por nenhum discipulado. Elas não estudam a Bíblia. Elas trazem as tradições que já tinham antes. E elas frequentam a igreja apenas com o propósito de serem abençoadas materialmente, às vezes sentimentalmente, alcançar uma graça, como eles mesmos dizem. As igrejas que têm uma conotação neopentecostal, por exemplo,
e outras no estilo comunidade, eu não estou aqui generalizando, mas aqueles grupos que não fazem acompanhamento pessoal de ensino mentoriado, ou seja, que não se aproxima do cristão novo convertido, recém-convertido, para ensinar a Bíblia, entrega a essas pessoas a sua própria sorte. Então acabam ficando como lá em Juízes, no livro dos Juízes. Cada um faz o que pensa ser certo. Pastor Zé Raimundo, a coisa ainda é mais séria. Porque tem gente que não tem coragem de ir para a carta diretamente, mas liga para profetas para consultar o que é que Deus vai dizer sobre determinados assuntos. Eu estou falando aquilo que já vi. Existem pessoas que se tornaram profetas até de políticos, autoridades políticas ligam para eles para saber o que é que Deus está dizendo para eles sobre determinado assunto. Tá complicado. Estão transformando um dom sério, porque Deus usa pessoas em profecia, estão transformando isso aqui numa espécie de ocultismo, em que Deus está totalmente fora. Mas vamos lá. Obras da Deixa eu carne. só fazer uma pergunta aqui. Tá? Tem umas perguntas para você aqui, daqui a pouco eu faço. É possível a pessoa nascer de novo e não perdoar? Se nasceu de novo, essa pessoa tem a natureza de Deus, o Espírito Santo dentro dela. É impossível ela guardar no seu coração rancor, ter raiva, indignação. Isso aí é próprio do ser humano, e o próprio Deus se ira e tem indignação. Agora, se recusar a perdoar, aí é impossível. Se nasceu de novo, você não esquece aquilo que você sofreu. Você não esquece, você lembra. Agora você aprende a lembrar disso sem ter essa ira no coração. Na verdade, a maior prova da falta de perdão é que a pessoa está vivendo debaixo desse agente da tentação aqui, na carne. A falta de perdão está diretamente ligada à carne, à natureza carnal. Porque o perdão não é um benefício que você oferece ao ofensor. Tem gente que não perdoa pensando nisso. Não, a pessoa depois de tudo que fez, aí eu vou perdoar ela. Você perdoa ela, mas o benefício é você quem recebe. Porque deixa de carregar essa pessoa para onde você vai. Mais alguma pergunta, pastor Zé? Tem umas perguntas aqui dos nossos internautas. Pode continuar aí, que depois eu faço. Maravilha. Outras obras da carne, inimizades, porfírias, partidarismos, emulações, são teimosias, iras, são o descontrole, é a ira bruta que domina uma pessoa, as pelejas ou as disputas, as dissensões e as heresias. Aí Paulo cita invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso aqui é carne. Crescimento da tentação. Como é que a tentação pode crescer? Elas começam na mente. Começam como uma sugestão. Daqui a pouco o passo seguinte é uma imaginação. Começa a se transformar em uma fantasia. Até chegar o desejo. Aí mexe com a vontade. Eu quero. Para do desejo surgir a decisão. A decisão vem a ação. E uma vez consumada, você pecou. Por isso, Tiago 1,13 diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal,
e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência significa desejo forte, o desejo incontrolável. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Como obter vitória sobre a tentação? Veja que nenhuma pessoa cai de uma vez. Barreiras vão sendo rompidas dentro de você. E as justificativas são apresentadas desde o diabo, pelo mundo e a carne. Até o momento em que uma mentira, tantas vezes repetida, se torna verdade em sua mente. E você vai cedendo aos poucos, de tal maneira, a ponto de você estar envolvido numa situação e não saber como foi que você se envolveu nisso. Como obter vitória sobre a tentação? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 10:5 diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo disse: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ora, se as tentações, o campo de atuação delas, mesmo com os agentes externos, acontecem na mente, dentro de nós, a vitória sobre elas também acontece dentro de nós. Você pode decidir o oposto. Como o exemplo citado da falta de perdão. Mesmo com raiva, mesmo indignado, você pode dizer: assim mesmo, eu vou perdoar. Eu não aceito isso dentro de mim. Aí vem o verdadeiro poder das palavras. O poder das palavras não é um poder espiritual de criar coisas como o poder de Deus, mas o poder de influenciar. E você pode até se auto-influenciar com aquilo que diz. Paulo diz que você vence um pensamento ruim, você vence uma tentação, uma seta externa ou um pensamento que surgiu internamente, quando você decide pensar em outras coisas. Quando você decide que outras coisas ocupem o seu pensamento. Reconhecer a realidade do diabo, do mundo e da carne é a segunda forma de obter vitória sobre a tentação. Achar que isso é besteira, não, isso não existe, eu sou forte, eu entrei na igreja agora, ninguém me tira, agora é para valer. Calma, com a empolgação. Desejo de estar até o fim da vida é extraordinário, mas é um passo de cada vez. Há inimigos poderosos, eles precisam ser reconhecidos e as suas estratégias também, para que você possa se antecipar. Quando Jesus mandou vigiar, ele mandou se antecipar às situações. Se contrata um vigia, uma empresa de vigilância, se coloca uma câmera ou uma cerca elétrica, seja qual for o sistema, se antecipando à vinda de um malfeitor. Vigiar é se antecipar. Manter Jesus sempre no centro da vida e falar dele a outras pessoas. Ou seja, você não pode ser egoísta nem egocêntrico. Vida cristã não pode ser egocêntrica. Não é só para mim, só para você. Cristo deve ser o centro. Tudo na sua vida deve envolver Jesus. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que é que a Bíblia diz sobre isso aqui? Você precisa colocar Jesus no centro e aprender a falar sobre ele. Porque quanto mais você fala sobre Jesus, quanto mais você abre a sua boca para ensinar sobre Jesus, mais ele ocupa espaço em sua mente, mais você se inspira em quem ele é e no que ele fez e faz. Porque o verdadeiro sentido da vida cristã
é tornar-se parecido com Jesus. Moralmente, no caráter, espiritualmente e um dia em um corpo glorioso, que é a nossa esperança. Agir prontamente contra as tentações. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você só vence a tentação se você submeter-se a Deus, sujeitar-se a Deus. Resistir aqui é lutar contra. E a palavra diz que ele fugirá de vós. Há armas espirituais, há uma armadura espiritual, lá em Efésios capítulo 6. Você se apropriar daquilo ali. Porque apropriar-se daquela armadura, pastor Raimundo, de acordo com Romanos capítulo 13, ou capítulo 13, é revestir-se do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você está revestido de Cristo, você tem força para vencer as tentações. Andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Que é andar em Espírito, pastor? Colocar em prática a palavra. Como é que eu vou? Quando você entende a palavra, aprende a palavra, você conhece o caminho que deve andar. Mas quem te dá força para andar por esse caminho e vencer a si mesmo é Deus. Para conseguir isso, você precisa orar. Vigilância, obediência à palavra, submissão a Deus, resistência ao diabo, tudo isso passa pelo caminho da oração. Por isso, Jesus viveu uma vida de oração, Filho de Deus, perfeito. Nos momentos de maior aglomeração de pessoas, e não havia Covid-19, nem uso de máscara na época, Jesus se retirava, ia para lugares desertos e orava. Estar com a mente cheia da palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu as tentações do deserto e todas as tentações em sua vida. Está escrito em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Apropriar-se pela fé dos recursos de Deus. Aí nós repetimos aquela referência que citamos. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Em último lugar, louvar a Deus constantemente. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, há um exemplo claro do Antigo Testamento, a explicação da queda dos filhos de Israel, quando estes, ao invés de louvarem a Deus, quando seu foco deixa de ser Deus, a sua palavra, a vida em oração, o enchimento do Espírito Santo, você acaba vivendo como os israelitas, que murmuraram contra Deus, que se tornaram idólatras, que cobiçaram as coisas que não lhes pertenciam, tornaram-se murmuradores. A Escritura diz, e não murmureis, 1 Coríntios 10:10, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqueles murmuradores pereceram pelo destruidor, porque murmuraram. Então, meu irmão, vença a tentação na presença de Deus, louvando a Deus. Há muitas áreas da nossa vida que precisam estar sendo fechadas as brechas constantemente. Porque o inimigo não desiste de nos fazer cair.
Se você tem uma fraqueza e reconhece isso, passe longe. A Bíblia manda fugir da aparência do mal. Né? Você tem fraqueza na área de bebida, não passe perto de bar, não entre, não se sente com um amigo ali, porque você está se colocando, se expondo a uma tentação. Você tem fraqueza com o sexo oposto, não fique isolado com ninguém. Leve sua esposa ou seu esposo, um amigo, mas evite aplicativos de encontro. Conversa pela internet expondo um palavreado anticristão indecente, fotos dessa natureza. Você precisa vigiar, se antecipar, se abster de toda forma de mal e da aparência do mal. Não, pastor, não me importa com o que as pessoas dizem, não. Você deve se importar com o que a Bíblia diz. E sim, também deve se importar com o que as pessoas dizem. Por quê? Porque está em jogo o seu bom testemunho de Cristo. São alguns conselhos Muito bem. práticos para nós vencermos as tentações, que são muitas na vida, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos Muito bem. impedir que pássaros passem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos. Amém. Graças a Deus. Vamos às perguntas, né, pastor Bruno? Se souber Vamos responder, às responda. nossas perguntas, rapaz. Vamos às perguntas aqui. Acho que tem umas 3 perguntas aqui. É coisa séria, mas aqui, rapaz. Deixa eu voltar aqui. É muito sério as coisas, pastor Bruno. Tem uma pergunta aqui, logo no início, que é meio complicado, mas eu vou fazer a você. Certo. Muito bem, tá aqui. Deixa eu ver aqui, tá chegando para perto aqui porque a pergunta é pequenininha e a gente não tem acesso aqui. Muito bem, vamos aqui, pastor Bruno, lá se vai. Pastor Bruno tem uma pergunta aqui, diz o seguinte. O rapaz botou aqui o seguinte. Uma jovem perguntou a ele o seguinte. Ela está com um namoro meio arrochado aqui com o namorado. Tá? O namoro é meio arrochado. Aí ela diz o seguinte. Ela deve se casar? Ela deve se casar. Tá aqui. Para papá. Deixa me ver, rapaz. Tá com um namoro arrochado lá com o namorado. Ela deve confessar ou deve se casar? O que é que você diz, Bruno? Bem, Aqui, para tá aqui. chegar a Tá esse aqui a nível, pergunta, bem direitinha. certo. Tá aqui, deixa eu fazer a pergunta, eu encontrei agora aqui. Um jovem me perguntou, mas não soube responder, biblicamente. Ele me disse que caiu na tentação sexual. Não, parece que não consumou o ato, mas de desarrar as partes íntimas com o seu namorado. Isso é pecado, deve se casar, é preciso confessar? Eu vou buscar as São outras. várias Vai perguntas respondendo de aí. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o relacionamento exposto pela pessoa na pergunta é um relacionamento anticristão, antibíblico. Ou seja, foi um ensaio à prostituição ou à prostituição propriamente dita. Essa pessoa cometeu o pecado da impureza. E à luz das Escrituras, há graça de Deus e perdão para esta pessoa se ela confessar ao Senhor e deixar. Se o que ela fez trouxe um escândalo para a igreja, ou houve uma consumação,
que a Escritura nos orienta, que esta pessoa procure um líder espiritual, o seu pastor, busque um conselho bíblico, a disciplina da igreja para uma resposta à sociedade, visto que a pessoa trouxe um escândalo, e a restauração. Pastor, eu devo me casar porque fiz isso? Essa situação precisa ser analisada dentro de um contexto. Porque uma aventura não é o respaldo suficiente para uma relação que deve durar a vida inteira. O que a palavra de Deus ensina é: o que confessa e deixa, alcança misericórdia. É tomar uma nova posição, renovar a sua mente e recomeçar. Deixando de lado essas aventuras, esses comportamentos que são hostis à própria pessoa, porque ela se coloca como um objeto sendo utilizado por outro. Pastor, mas foi mais forte do que eu não resisti. Seja do sexo oposto ou do mesmo sexo, porque há tentações nessa área. O ser humano não é um animal dominado por instintos. Ele pode controlar esses instintos. E no caso dos instintos da área sexual, a Bíblia manda fugir da prostituição. Espero ter atendido às expectativas da pessoa. Tem outra aqui que diz o seguinte: eu acredito que uma está associada à outra. E assim, tem crente que mente. O que devo falar? Aí eu acho que é o complemento dessa pergunta, assim: devo envergonhar o mentiroso ou ficar calado para não fazer vergonha a ele? Muito bem. Esse é o tipo de dilema que nós também vivemos como pastores. E a verdade é que a Bíblia tem duas recomendações sobre isso no livro dos Provérbios. Primeiro diz: não respondas ao tolo segundo a sua estutícia. E depois diz: responda ao tolo segundo a sua estutícia. Aí você pode me perguntar: mas pastor, é para responder ou não é para responder? Quando aquela declaração não traz prejuízo exterior a quem quer que seja, somente aquela pessoa, ou seja, ela está se vangloriando, conversando uma besteira, não responda. Não desça ao nível daquela pessoa. Quando o que ela diz traz um prejuízo a quem quer que seja, ou de forma arrogante ela se colocou sobre você de uma maneira que trouxe prejuízo ao contexto em que você está, aí ela merece ser respondida. Quando há uma quebra, por exemplo, do respeito à autoridade, coisas dessa natureza, aí merece uma resposta. Então, o que eu tenho a dizer sobre a mentira é: o crente sempre tem que falar a verdade. Mas nem toda a verdade precisa ser dita. Existem coisas que, se você disser, não vai mudar absolutamente nada. Na verdade, só vai trair ou trazer para você inimizade e problemas. Então, se a verdade é ali, não, mas eu queria dizer, porque comigo eu sou assim, eu digo logo a verdade na cara, tenha raiva quem quiser ter, isso é estupidez e falta de sabedoria. Então eu vou mentir? Não. Se for preciso, você sempre tem que falar a verdade. Mas se não é necessário você falar ali, então se cale. Alguém disse que 92% das nossas angústias vem por aquilo que nós falamos e não deveria ser dito. Fale sempre a verdade. Nem toda a verdade tem que ser dita. Mas quando você for falar e for preciso falar a verdade, fale de uma forma que você não transforme um amigo em inimigo. Mesmo assim, você sempre correrá riscos. E a Bíblia, quando você não tem outra alternativa, ela diz assim: compre a verdade. Ou seja, pague o preço por isso. Pastor Bruno, tem uma pergunta aqui. A pessoa colocou só assim: acredito que isso é muito, vamos dizer assim, melindroso,
Porque ninguém nunca sabe o que leva a uma pessoa a chegar a esse ponto. Diz assim, e a pessoa que comete suicídio? Muito bem. É uma pergunta que traz muitas respostas. Eu sou muito Exatamente. cauteloso para trazer uma resposta definitiva. Por quê? Primeiro, nós não sabemos se foi dada àquela pessoa a oportunidade de arrependimento. Há um índice enorme de pessoas que cometem suicídio e elas têm segundos e até minutos antes da morte, com consciência plena, para fazer qualquer tipo de retratação. Porque a maior parte das pessoas que buscam o suicídio, elas não querem o fim da vida. Elas querem o fim do sofrimento. Exatamente. E às vezes, pastor Bruno, só complementando aqui, às vezes ela quer o fim do sofrimento, às vezes não é nem para ela própria, é para as pessoas que rodeiam ela. Também. Há pessoas que cometem suicídio e elas estão sob quadros profundos de depressão. Ou seja, eu não tenho como responder até que ponto você é responsável por uma ação quando uma doença determina seus atos. Eu não tenho como responder até que ponto uma pessoa é responsável por suas ações quando uma doença determina o que ela faz. Em resumo, o que eu posso dizer? Em respeito à família ou às pessoas que ali se encontram, eu jamais darei a sentença do inferno a quem quer que seja, principalmente a um suicida. Eu afirmo que o julgamento dessa situação pertence a Deus. Ou seja, a eternidade nos trará surpresa. Porque nós não sabemos o contexto, nem o tempo que aquela pessoa teve entre a vida e a morte. Sabe as suas palavras, pastor Bruno. Parabéns. Eu ouvi uma certa vez o pastor Silas Malafaia respondendo uma pergunta mais ou menos assim. Ele disse, quem sou eu para dar veredito para essas pessoas? Respondeu quase a mesma forma como você respondeu. Porque às vezes nós julgamos e já colocamos direto no inferno. Ah, fulano foi para o inferno, fulano vai para o céu. Mas eu digo o seguinte, a surpresa no céu. Tem uma pergunta aqui, surgiu agora aqui, diz o seguinte, deixa eu voltar aqui, para papá. Romário Santos. Uma pessoa que tira sua própria vida tem alguma possibilidade de salvação? E ele interroga. Você acabou de responder. Já respondemos a pergunta. Já respondemos. Ninguém sabe quanto tempo aquela pessoa passou consciente até chegar o fim da sua vida. Pastor Bruno, eu sou grato a Deus pela sua vida, meu amado irmão. Diz assim. Pastor, eu estava aqui assistindo o pastor Charles. Pastor Charles, lá de Riacho da Cruz. O pastor Jailson Fonseca, da Serrinha dos Pintos. Meus queridos amigos, Pai do Senhor para vocês. 2 professores participando aqui da aula. O presbítero Enéas Pinheiro. Presbítero é o nosso copastor aqui. Presbítero Eider, lá da Serrinha dos Pintos. Presbítero Jair Moraes, lá da Serrinha dos Pintos. Presbítero Josafá Alves, aqui de Omarizal, é o nosso segundo vice-presidente. Então, nós estamos aqui com muita gente boa, pastor Bruno. Né? Vários professores. Muita gente boa. E foi muito bom essa nossa... Muita gente de Tibau, da Serrinha dos Pintos, aqui de Omarizal. Enfim, a nossa live foi como a do pastor Jailson. Ela não... Tem umas lives que ela começa alto e vem... Né? A nossa não. A nossa começou e ela foi subindo.
E graças a Deus foi muito bom a nossa conversa. Eu sou grato a Deus pela sua vida. E muito mais Amém. grato a Deus ainda por ter a sua amizade, tá? Grande O homem de privilégio Deus, foi eu tenho um respeito muito grande por você. Você, porque a gente tem intimidade, mas pela sua a função hoje é o Senhor, né? Eu vou chamar de Senhor. Pode ser o meu supervisor amanhã ou depois, eu não sei. A gente anda nesse. Então eu agradeço, ou o pastor senhor Bruno, não tem o agradeço mundo dá de muitas todo o meu voltas. coração. Meus irmãos, eu sou grato a Deus. Pastor Bruno, parece que a conexão dele caiu. Eu sou grato a Deus. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma live muito boa. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês.